E aí, galera, aqui quem fala é o Fit, e hoje eu vou estar apresentando aqui um esporte para vocês que não é muito convencional, não é muito discutido aqui no Brasil, mas ele foi voltado a ser falado por conta de uma série aí que saiu na Netflix, que é o Gambito da Rainha. Então, com essa série, eu acredito que vocês já saibam qual é o esporte, que é o xadrez. Eu vou estar apresentando aqui a minha tela para vocês verem uma parte um pouquinho introdutória de como se joga, de entender as partes mais do xadrez mesmo. Então, aqui, certo. Eu vou estar mostrando aqui, ó, as regras básicas do xadrez. O que a gente vai ser comentado nesses slides? Vão ser comentados tanto o contexto quanto o objetivo, um pouco do tabuleiro e os movimentos de cada peça. Começar agora falando sobre o contexto. Como ele foi criado é um pouco controverso. Na pesquisa que eu estava realizando, tinha tanto na Índia quanto no sul da Europa. Mas assim, como eu acredito que eu tenha pego fontes mais confiáveis falando que estava na Índia, então eu coloquei na Índia. Ele foi criado no século VI, na Índia. E por que ele foi criado? Ele foi criado para curar a depressão de um rei indiano, que ele propôs que dois exércitos, nessa brincadeirinha que ele estava criando, dois exércitos se combatessem, que é o exército preto e o branco. Agora vamos falar um pouco dos objetivos desse jogo. O objetivo principal desse jogo é colocar o rei do adversário em perigo. O rei é a peça mais importante do xadrez. Você precisa proteger ela a qualquer custo. Se você perde ela, acabou a partida, o seu adversário ganha. E se você conquista a peça adversária, o rei adversário, você ganha a partida. Então, esse é o objetivo. E como se chama isso de conquistar o rei adversário? É o checkmate. O checkmate, ele é quando o rei está encurralado, sem que tenha como ele escapar desse cheque. Você movimenta as peças de tal maneira que não tem movimento mais com que seu adversário faça que você não consiga mais tirar o rei das mãos do seu adversário. Então, você consegue encurralar mesmo o rei adversário. E agora falar um pouco sobre o cheque, né? Tem uma diferença do checkmate para o cheque, que é uma ameaça imediata de captura ao rei do adversário. Mas nesse, nesse cheque, a diferença é que com o movimento o seu movimento, se você está em cheque, você pode fazer algum movimento que faça com que você tire essa ameaça imediata. No checkmate, não. Você não consegue mais. Acabou as possibilidades de você tentar tirar desse cheque. Essa é a grande diferença. Checkmate acabou a partida, o cheque continua com alguma jogada que você vai fazer. Agora eu vou falar do tabuleiro. O tabuleiro ele tem 64 casinhas. Elas são divididas em 8 na horizontal e 8 na vertical, que dá um total de 64. Com a nomenclatura delas na horizontal é A, B, C, D, E, F, G, H. E na vertical é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E como são divididas as peças, né? Elas são divididas entre brancas e pretas. Cada cor ela tem 17 peças. 16 peças, perdão. 16 peças. E sendo elas 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos de cada peça. Vou começar falando sobre o peão. Como está descrito aqui, o peão avança uma casa à sua frente e come o adversário que está na sua diagonal. Vou demonstrar aqui mais ou menos. O peão branco,
Ah, esqueci de comentar uma coisa, mas as peças brancas, elas sempre começam a partida. É uma lei assim do xadrez. Então, as peças brancas sempre vão começar e as pretas sempre são a próxima, né? É uma vez de cada. Quando uma pessoa joga, a outra joga logo em seguida. Aqui, por exemplo, eu não coloquei uma coisa que está lá para não dar uma confundida a mais. Mas, por exemplo, quando o peão branco ele está na casa aqui nessa linha 2, ele pode andar duas casas à sua frente. Por exemplo, se eu pegar esse peão 2D, ele pode avançar para 4D, mas logo em seguida ele só vai poder andar de um em um até o fim do tabuleiro, caso o jogador queira. Então, quando ele está na 2 ou na 7, se for um peão preto, ele pode andar 2 e depois ele vai de um em um. E como o peão come a peça adversária, né? Por exemplo, se o peão, esse aqui, 2D, de novo, ele está aqui na 4D, e um peão preto, ele está na 5E, o peão branco, ele pode comer o peão preto. Ele sempre vai comer na diagonal à sua frente. O peão ele não pode voltar às casas, ele só pode avançar. E ele come a peça adversária na diagonal que está à sua frente. Certo. Agora eu vou falar sobre a torre. A torre, que é essa peça aqui, que ela fica nos extremos do tabuleiro, ela anda tanto na verticalmente quanto no sentido horizontal. Só que ela não pode pular peças. Então, se desse jeito aqui, a torre não poderia andar, porque ela só anda desse jeito na horizontal e na vertical. Então, ela não poderia se mexer nesse caso. Mas, caso tivesse esse peão aqui, por exemplo, tivesse na 4, ela poderia andar até a 3 ou até a 2, tá certo? E como ela come o adversário? Ela come o adversário, ou a peça do adversário, ocupando o lugar dela. Ocupando, mas ela tem que estar tanto na sua frente ou na sua lateral. É esse o caso que a torre pode comer a peça do adversário. Agora falar sobre o cavalo. O cavalo, eu acho que é o movimento mais complicadinho, porque ele se movimenta em L. E como vai ser isso? Eu vou até mostrar aqui com a minha mão. L. Ele pode tanto andar para frente quanto para trás. A única peça que não pode andar para trás é o peão. E assim, como que ele pode fazer? Ele pode andar duas casas reto e uma para o lado. Tanto assim, quanto qualquer sentido, mas tem que ser 2, 1 ou 1, 2, entendeu? É mais ou menos isso. Por exemplo, o cavalo está nessa casa aqui, ó, o G1. Ele pode tanto ir para F3 quanto para H3, mas essa é a única peça que pode pular as outras, tá bom? Então, essa é a única peça. Nesse caso, ela conseguiria andar. Só que assim, vamos supor que essa casa aqui não esteja sendo ocupada, a 2E. Ele poderia, porque ó, é 1, 2. Então, ele poderia ocupar essa casa caso não tivesse outra peça, tá certo? Então, ele pode andar tanto qualquer que seja o sentido, 2, 1 ou 1, 2, tá certo? Vou falar agora sobre o bispo. O bispo ele avança diagonalmente tanto para frente quanto para trás. Vou mostrar o bispo aqui no tabuleiro. O bispo é essa peça aqui, que está uma cruzinha na cabeça, e ele pode andar diagonalmente. Ele não pode pular as outras peças, a única peça que pode pular é o cavalo. Então, na diagonal, é ele que anda desse jeito. Agora eu vou falar sobre, na minha opinião, a segunda peça mais importante do xadrez, que é a rainha. Por quê? Porque ela tem um movimento tanto do bispo quanto da torre.
ela anda tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na diagonal. Então, ela é extremamente importante, até porque só tem uma rainha nesse jogo. Já tivesse duas, praticamente o tabuleiro estaria 100% ocupado. E ela é essa daqui, nesse caso, que é um desenho um pouquinho mais diferente. Agora, falar sobre o rei. O rei é sim a peça mais importante desse jogo, até porque sem ele acabou o jogo. Se você conquistar ele, você ganha. Se conquistarem o seu rei, você perde o jogo. Então, fica nessa, que é a peça mais importante. Só que, como ele se move? Ele se move em toda direção, só que uma casa por vez. Então, vamos voltar aqui no tabuleiro. O rei é essa daqui. Ele tem uma cruzinha na cabeça. E nesse caso, caso não tivesse nenhuma outra peça branca aqui em volta do rei, ele poderia tanto para essa, quanto ele poderia tanto para D1, quanto para F1, quanto esses daqui que estão na volta deles, tá certo? E sobre as peças, eu acho que era isso. Inclusive aqui, ó, obrigado, tudo. E agora eu vou apresentar um site que é muito, muito interessante, principalmente para quem está aprendendo ou para outras pessoas aí que querem se desenvolver no xadrez, que é esse chess.com. É só colocar chess.com, é um site gratuito. Então é só você entrar e jogar. O que tem nele? Tem esse tanto de jogar, aí tem um jogar xadrez ao vivo, xadrez diário, contra computador. Então você quer se desenvolver, se joga contra o computador ou com outras pessoas e sempre vai para o patamar, por exemplo. Você vai conseguindo seus pontos no ranking, então você vai ou melhorando ou piorando. Então, você sempre vai encontrar jogadores com o mesmo nível, mais ou menos. Então, isso é algo muito interessante, até porque te motiva a jogar cada vez mais. Aí tem alguns problemas. Se você quer treinar, ele mostra alguns problemas. E, assim, se você quer aprender também, tem aulas e tem algumas coisas aqui que tem versão gratuita, mas também tem versão premium, que ele mostra um pouco mais aprofundado. E também tem um jornal, que é o que está acontecendo no mundo do xadrez. Então, é bem interessante. E, assim, se vocês forem jogar, podem me chamar, porque eu adoro, então me chamem para jogar qualquer coisa. E se vocês tiverem com alguma dúvida também, podem me chamar. Sou fit e eu acho que é isso. Então, muito obrigado, gente. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem aí. E acho que é isso. Deixa eu